paz do Senhor Jesus, nosso 13º dia de devocional hoje. Paz do Senhor, bom dia. Pessoal, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês, curte o vídeo, compartilha. Todo dia tem gente nova chegando, tanto no canal do Devocional do Dia 7, quanto no meu canal pessoal. Então, como todo dia está chegando pessoas novas, continua compartilhando e curtindo, porque aí as pessoas novas vão conseguindo ver os vídeos, mesmo elas sendo novas inscritas, às vezes o YouTube não entrega, né? Então é bom, curte o vídeo, compartilha, você vai ajudar não só a gente, mas outras pessoas a acharem o nosso vídeo, né? A verem o devocional e conhecerem mais a Bíblia, assim como a gente um dia teve a oportunidade também, né, Bruno? Sim. Então, hoje é o nosso 13º dia, né? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, certo? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradecemos mais uma vez por estar meditando na Tua Palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, que tudo, Senhor, que venha a ser dito, falado, ouvido, Pai, venha sair dos Teus lábios, não do nosso, Senhor. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que não por meio de parábolas, mas que a Tua Palavra diretamente venha falar conosco, Pai, para que, Senhor, a gente venha cada dia mais conseguir pescar mais grandes peixes para as Tuas searas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como de costume, leiam o capítulo inteiro de Mateus, capítulo 13, tá? Leiam tudo. Esse aqui provavelmente vocês vão dar uma olhada aí embaixo, mas não vai caber o capítulo todo aí na descrição do vídeo, porque ele é muito grande, tá? Então vai ter que ler em casa, ler no aplicativo da Bíblia. Mas Mateus capítulo 13, do começo ao fim, tá? Antes, eu queria começar aqui pelo Mateus, Bruna, que começa assim, logo no versículo 1, 13:1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram em espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aqui, Bruna, essa parábola do semeador, inclusive, é uma parábola muito conhecida, né? Porque o semeador aqui, hoje, que Jesus subiu aos céus e nos deixou o Espírito Santo, o semeador aqui somos nós, né? Somos nós, vocês também, que são semeadores. Então, aqui, a gente sempre lança a semente. Quando ele vem falar para a gente que a semente que cai em solo ruim e é comida pelas aves, são aquelas pessoas que infelizmente já não dão ouvido para o Evangelho, né? Ou elas foram machucadas de alguma forma, ou elas têm aquele senso crítico de que isso não serve para mim, eu estou bem como eu estou, né? E também ele fala das sementes que caíram em solo rochoso. Né? O que é o solo rochoso? São as pedras no meio do caminho, né? Então, se a gente for olhar uma trilha, tem as pedras sempre ali. Se a semente cai no meio da pedra, a umidade da noite faz com que ela brote, né? Só que a pedra impede que a raiz vá para a terra, que fique funda. E aí, isso impede, quando ele vem falar de raízes profundas, tem pessoas que elas até ouvem a palavra, né? E aquilo toca às vezes só superficialmente, emocionalmente na pessoa, e quando ela de repente passa um período ali sem ouvir novas mensagens, sem ter um contato às vezes com a igreja, com Deus diretamente, ela vem encerrar a carreira curta. Ou quando passa por algum problema, alguma tribulação? Não, essa ainda é a outra, é a próxima. Ela vai deixar o que ela ouviu
e vai se esquecer rapidamente e vai murchar aquele sentimento. Então, né? Eu já tive essa experiência de ter amigos que pediram conselhos e tal, e ali na hora do primeiro contato a pessoa falou assim, cara, acho que eu vou mudar de vida, vou seguir e vou nessa. E no dia seguinte o cara fala assim, meu, tipo, sexta tem balada, eu vou e... não, vamos pra igreja. Não dá, tá marcado já e tal. E aí, logo em seguida ele vem falar das sementes que caíram no meio dos espinhos. Porque essas brotam. Só que vem as preocupações do dia a dia, né? Vem as pessoas que ficam na cabeça falando, agora você vai entrar nessa de crente, você vai entrar nessa de Bíblia, e fica, né, sufocando as pessoas. E aí, essa semente que brotou no meio dos espinhos, ela acaba sendo sufocada, porque vem as preocupações, ou às vezes vem o sentimento da falta de riqueza, né? A minha Bíblia está falando isso aqui mais para frente, que as preocupações e o quesito de riqueza, da pessoa querer sempre riqueza, vai sufocar ela de uma forma de que ela vai deixar a mensagem de lado. E aí tem o versículo 8 que diz assim, ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior. Só que essa que caiu no solo fértil foi a semente que germinou em nós, né? Que um dia foi semeada em mim, foi semeada em você, e ela caiu em solo fértil, a gente, né, topou a missão, e hoje a gente começa a dar mais frutos do que uma única semente que foi dada, né? É como o exemplo da maçã. A maçã, se a gente parte ela no meio, a gente consegue contar exatamente quantas sementes tem dentro dela, né? Só que se a gente pega essas sementes e coloca num solo fértil e ela brota, a gente nunca vai saber quantas maçãs tem dentro da semente, né? Então a gente sabe quantas sementes tem dentro da maçã, mas a gente nunca vai saber quantas maçãs tem dentro da semente, porque ela vai crescer, vai virar uma macieira gigante e vai dar muitas maçãs, né? Se ela for plantada em um solo fértil, né? Então essa parábola do semeador aqui, eu acho que é a melhor parábola de todas, porque ela vai falar que a palavra de Deus, quando ela pega um solo fértil, que ela vai produzir, ela vai te fazer crescer tanto e gerar tão bons frutos que você vai produzir 30, 60 e até 100 vezes mais. Então imagina, uma semente que foi lançada em você, Bruna, produzir 100 novas sementes, 100 novos frutos que vão lançar sementes e vão produzir mais 100 vezes mais. Se a gente fizer essa conta umas 4 vezes, daqui a pouco a gente está batendo 1 milhão de pessoas. Né? Porque cada semente, cada fruto tem 4, 5 sementes, né? Dependendo do fruto, e isso multiplica até 100 vezes mais o exemplo que ele está dando aqui. Então, os seus discípulos na época, eles até não entenderam. E aí eles perguntaram assim, mas por que você usa parábolas para falar com as pessoas? E Jesus, ele diz que ele usa parábolas que é para as pessoas entenderem de uma forma mais sutil. Ou às vezes, as pessoas que não é para entender a parábola, que não é para entender a palavra, quando ele conta a parábola, ela deixa de lado, tipo a semente caiu num solo ali que não é fértil, um solo rochoso, alguma coisa do tipo, e deixa de lado. Aí ele mais para frente ele vai dizer, para vocês que são do reino, são meus discípulos, para vocês cabe a explicação, porque foi uma semente jogada em solo fértil, e eles poderiam sim saber a explicação, né? Você quer acrescentar alguma coisa aqui? Não, no 23, no meu, tá dizendo, deixando bem claro, né? E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. Aqui a explicação, né? A explicação é a palavra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Sim. Na época ali era o caso, no momento ali era o caso dos discípulos, foi o que você falou, né? Não é só a emoção, não é só encher os olhos, né? O primeiro momento. Não, é quando você ouve a palavra, entende e recebe a palavra. Sim. Né? Você não quer Jesus pelo que ele pode te dar, e sim pelo que ele é. Pelo que ele é, exatamente. É isso. Pelo que ele é. E aí,
A gente ama tanto isso que a gente gosta de produzir mais frutos, de sair gritando e contando para todo mundo. Eu acho que é o verdadeiro evangelho, né? Sim. Muito bonito. Tanto que o livro. Olha eu dando spoiler lá de novo. Lá na frente a gente vai ser julgado pelo livro das obras, né? Sim. Então, né, o nosso nome está no livro da vida, mas a gente vai ser julgado pelas nossas obras. Sim. Então, quando ele perguntar, e aí, cadê seus frutos? Vai falar que não dei fruto porque eu caí na rocha ali e minha raiz não era profunda. Né? Ou você não quis deixar aprofundar essa raiz. Né? É complicado, mas quando você se sente... Isso quer dizer que então que todos nós temos algo para fazer, né? Então isso quer dizer que todos nós temos um chamado. Sim. Então, mas tem gente que às vezes nem vai saber, nem sabe que produziu um bom fruto. Quer ver uma história legal? Todo mundo conhece Billy Graham. Quem não conhece foi um grande evangelista dos Estados Unidos, né? Todos os presidentes iam pedir bênção para ele quando assumiam os cargos dos Estados Unidos. E Billy Graham enchia estádios e estádios, né? E quando Billy Graham aceitou Jesus, que ele ainda era menino, o cara que estava pregando, que estava ministrando, trazendo o sermão, eu não lembro o nome dele, mas a história conta que ele fez o apelo, né? Tipo, quem ouviu esse sermão e tal e quer aceitar Jesus, e ninguém levantou. Era um lugar lotado também e ninguém levantou, só um garoto. E aquele garoto é do Billy Graham, que anos depois lotou estádios e fez missões pelo mundo todo. Então, pensa, naquele momento ele poderia até ter ficado triste, né? A gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai saber, porque ele pode ter olhado e falar assim, nossa, né? Tipo, eu estou pregando para 100, para 200, para 1000 pessoas e só um menino que, né? Tipo, na cabeça dele ele fala, um menino às vezes nem tem noção de nada. Nossa. Mal sabia ele que o menino, né? Tipo, o fruto que ele produziu milhares e milhares e milhares e milhares de frutos. Só que aí, o que acontece? O fruto dele, o fruto do Billy Graham indiretamente atribui ao fruto dele. Então, quando no dia do julgamento, ele pode até chegar lá e falar para Deus, Deus, me perdoa, né? Em toda a minha carreira eu só consegui produzir um fruto. Né? Se ele tiver tido essa humildade de falar, me perdoa Deus, eu só consegui produzir esse um fruto. Aí imagina Deus olhando para ele e vai falar assim, só que o seu fruto produziu isso. Legal. Imagina os desenhos tipo de Tom e Jerry que desce aquele pergaminho assim, ó, daquela folha grandona assim, tipo, olha o que seu fruto produziu aqui, ó. Né? Então... É legal, essa história e é real, e é uma história real. Sim. É uma história real. E mais aqui pra frente, ele vai falar do fermento, da parábola do fermento. Lá no 33, ele vai falar assim, Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Aqui ele fala mulher, mas eu faço pão também, galera. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Então, apesar do fruto que você produz parecer pouco para você, né? Muitas das vezes você vai olhar e vai falar para uma pessoa assim, olha, Jesus te ama. Na sua cabeça pode ser só um pequeno gesto, mas aquilo pode mudar toda uma estrutura de uma família, e às vezes você pode produzir um fruto que a pessoa que às vezes não se sente amada, por exemplo, um morador de rua, às vezes o cara não se sente amado, aí ele vai falar assim, nossa, esse Jesus me ama? Ninguém me ama, mas esse cara me ama? Eu quero conhecer ele. E aí, de repente, ele vira um pregador, traz mais frutos, gera mais frutos, né? Eu vi um testemunho uma vez, do cara no banco de trás, um pregador,
do evangelho no banco de trás de um carro, gravando um story. Ele estava gravando um story, falando assim: aí pessoal, olha como Deus honra, olha como Deus muda a vida da gente. Alguns anos atrás, eu estava no camburão de uma viatura. E esse cara que é meu motorista aqui hoje, que está me levando para a igreja dele para pregar, era o polícia, ele falando assim, era o polícia que tinha me prendido. Que tinha brigado comigo, tinha me esculachado. E olha como Deus honra, hoje ele é meu motorista assim, né? Ele era o pastor da igreja e foi buscar, né? Ele tá de meu motorista me levando para a igreja dele para pregar. E o cara na frente, tipo, rachando o bico, né? Porque Deus mudou a vida do menino mesmo. E aí, ele contando o testemunho e tal. E é muito legal, porque aí às vezes você pensa assim, fala, poxa, um pequeno gesto, né? Ele não falou se o PM evangelizou ele ou não. Mas imagine se aquele policial chegou nele e falou assim, ó, sai dessa vida, cara, Deus pode mudar a sua vida. E aí imagina o orgulho daquele cara mesmo tá levando ele para pregar na igreja dele. Né? Porque ele já não se lembrava mais do rapaz, mas o rapaz se lembrava dele, né? Tipo aquela história de quem bate não lembra, mas quem apanha lembra. Sim. E aí ele pode olhar e contar para os futuros frutos dele que Deus muda ele. Sim. Né? Deus muda um usuário de droga, Deus muda um viciado, Deus muda um agressor, um bandido, né? Deus muda uma pessoa simples, às vezes que é mal criada, né? Vamos usar exemplos pequenos também, né? Porque às vezes nem tão, Deus só muda se o cara for cracudo. Não, Deus muda se você de repente larga a toalha em cima da cama e a esposa briga todo dia para você não largar a toalha em cima da cama, né? Eu não vou dar meu exemplo não, porque eu ainda continuo largando a toalha por aí, né? Mas Deus muda, você crê que Deus pode me mudar? Só se você quiser, né, irmão? Senão ele não muda não, Deus não força ninguém a nada. Não, quem força é os berros mesmo. E eu queria assim, só pra gente finalizar, você quer acrescentar alguma coisa aqui no fermento? Não? Só pra finalizar, eu senti agora, eu não ia falar disso aqui não, nem tinha marcado aqui, mas eu queria finalizar com essa parte aqui, ó. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região... O versículo, perdão, é o 53. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde ele vem de onde vem a sabedoria e poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Isso aqui é importante. Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Todas suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre a sua própria família. Né? Aqui, eu aproveitando a parábola do semeador, eu queria pular para essa parte aqui, porque às vezes a pessoa, ela recebendo a palavra, se ela for um solo fértil e ela for começar a produzir frutos, ela corre o risco ainda dela ter sido lançada no meio de espinhos, né? São 4 etapas ali, né? O solo no meio do caminho, onde os pássaros comem, o solo rochoso, os espinhos e o solo fértil, né? O solo fértil, às vezes nem sempre tem cara de solo fértil. Às vezes pode ser no meio dos espinhos. Então, às vezes, numa evangelização, a gente vai... por exemplo, se alguém aleatoriamente achar o vídeo no YouTube, sentir no coração a palavra e querer se entregar a Jesus, ela pode... o solo, ela... Ai, caramba, me guia, Deus. Ela é o solo fértil, onde a semente vai germinar. Porém,
aqui quando ele vem falar de que Jesus é rejeitado em Nazaré, nos dá o exemplo de que essa pessoa possivelmente vai ser rejeitada dentro da sua própria casa, né? Então, às vezes a casa vai querer se tornar a outra parte onde está falando dos espinhos. Então vai ter as dificuldades, vai ter as pessoas que vão falar contra, querendo desanimar quem é solo fértil, para não cumprir, para não gerar os frutos, né? Então, aqui ele fala assim, não é esse o filho do carpinteiro? Normalmente, o inimigo ele vai chegar em você e ele vai te chamar pelo seu passado. Mas Jesus hoje te chama pelo seu futuro. E você é uma semente jogada em solo fértil, que vai produzir muitos e muitos frutos, né? E normalmente é assim. Porque aqui ele fala, eles ficaram ofendidos. Eles ficaram ofendidos. Então, como é que a Bruna, que cresceu no mesmo lugar que eu, hoje tem toda essa sabedoria e eu não tenho? O correto seria a pessoa ficar feliz, né? Ficar feliz e... segura minha boca. O correto seria a pessoa ficar feliz e colocar você para cima, ajudar você, alavancar você, né? E falar assim, nossa, realmente eu vi mudança na sua vida, o que você precisa para seguir mais? Eu vou usar o exemplo das mães solo. Você quer que eu fique com o seu bebê hoje para você ir para a igreja? Ô amiga, você quer que eu deixe a comida lá pronta para você poder servir a Deus? Ou prima, ou irmã, ou próximo, né? Ou filho, ou filha, né? Às vezes as pessoas dentro vão rejeitar você, porque elas vão se sentir ofendidas. Vai falar, quem ela tá achando que ela é? Fez cagada a vida inteira e vai querer servir a Deus agora? Sim. Aí o inimigo vai usar exatamente isso. Mas ele não era o filho do carpinteiro, tipo, querendo diminuir você. Imagine quem olhar pra mim e vai falar, oxe, o Lucas não era o filho do motoboy? O filho do Motinha, que era o apelido do meu pai? Tipo, ele não tem moral nenhuma para fazer o que ele faz hoje, né? E isso acontece frequentemente, né? E aí ele vai falar que um profeta é recebido em toda parte, né? Eu tenho um exemplo, eu tenho uma sequência com mais orgulho, né? Do que as que estão próximas. As que estão próximas às vezes ignoram. E elas só vão dar moral quando elas vê o resultado. Só que aí quando ela vê o resultado, ela tipo assim, ela não vai dar moral, ela vai virar o bajulador. Que vai querer ficar puxando o saco para ir na onda, para ir na aba, entendeu? Então, não se preocupe se você for rejeitado pelos seus próximos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, até pela sua própria família, né? Não se preocupe. Só siga no propósito. Só siga no propósito e continue firmemente, porque você é um solo fértil e você vai produzir muitos frutos. Foco em Jesus. Foco em Jesus. Você quer acrescentar mais alguma coisa aqui que eu tenha esquecido? Eu não ia falar não dessa parte aqui, mas me incomodou. Porque não tem como falar da semente que vai dar fruto e não falar do que... Faz sentido. Avisar que eles vão ser rejeitados, né? Sentido. Por quem deveria apoiar. Né? Não tem como... Sentido. Vai ficar um buraco de tipo assim... Infelizmente isso acontece. Foi lançada uma semente, mas ninguém me avisou que ia ser áspero. Infelizmente isso acontece. Né? Então por hoje é só, pessoal. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse devocional. Senhor, nos ensina, nos fortalece, Senhor, a seguir o nosso propósito, a focar em Ti, Senhor. A seguir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, o nosso propósito, Senhor, o Teu chamado sobre nossas vidas. Senhor, seja conosco em todo o tempo, Pai, nos dá força, Senhor, em nome de Jesus, seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal.